Ele acordou do coma sem memórias recentes, mas encontrou uma enfermeira ao seu lado e um bebê em seus braços. E quando viu aquele pequeno medalhão, tudo parou. Quem era aquela criança? Por que ela carregava suas iniciais? E por que aquela mulher, uma estranha até então, parecia conhecer sua alma melhor do que qualquer um? Prepare-se para uma história que começa com abandono e tempestade, mas floresce com descobertas, segredos e decisões que transformam vidas. Uma narrativa onde nem sempre o sangue define a família, mas sim quem escolhe ficar quando todos os outros vão embora. Você está prestes a entender que o verdadeiro amor às vezes chega de surpresa. A chuva caía com força incomum naquela noite. As ruas, quase desertas, refletiam os poucos faróis que ousavam cruzar a madrugada. Lucia, enfermeira do plantão noturno, atravessava o corredor lateral do hospital quando ouviu o som. Um choro, fraco, irregular, como se a própria esperança estivesse hesitando em continuar. Ela congelou por um segundo. O som vinha de fora. Com o coração acelerado, correu até a entrada de serviço. Ao abrir a porta, o vento frio a atingiu, trazendo consigo o choro mais claro. Entre duas caixas molhadas de papelão, coberto por um pano improvisado, estava o bebê. Lucia caiu de joelhos. Suas mãos, experientes e treinadas para urgências, se tornaram trêmulas diante daquela cena. Você está congelando. Meu Deus! Ela o envolveu com o avental que usava, trazendo-o para o peito. O bebê chorava alto agora, como se soubesse que havia sido encontrado. Lucia olhou ao redor. Ninguém. Apenas ela e aquele pequeno milagre abandonado. Ao pegar o pano com mais cuidado, viu um bilhete preso ao tecido. Ele merece viver melhor do que eu pude. Por favor, cuide dele. E junto, um medalhão antigo, simples, com as iniciais CB gravadas à mão. Lucia franziu a testa. Aquelas letras, ela conhecia, ou pelo menos sentia que conhecia. O nome de algum paciente, alguém da ala executiva? Não sabia. Mas algo naquela peça despertava uma memória adormecida. Correndo pelos corredores de volta à UTI neonatal, ela gritava por ajuda. Temos um bebê abandonado, preciso de apoio agora. A equipe correu para atendê-la. Em poucos minutos, o bebê já estava aquecido, monitorado e seguro. Lucia, no entanto, permanecia imóvel, os olhos fixos no pequeno corpo envolvido em fios e sensores. Uma colega tocou seu ombro. Lucia, você está bem? Ela assentiu devagar. Ele estava lá fora, sozinho, com esse bilhete e um medalhão com as iniciais CB. Você vai denunciá-lo como caso de abandono, certo? Lúcia hesitou. Claro, mas até resolverem, eu fico com ele. Você sabe que isso não é comum. Ele não é comum. Mais tarde, sozinha na sala de repouso, Lucia examinava o medalhão de novo. Passava os dedos pelas iniciais como se pudesse extrair alguma verdade dali. Quem é você, pequeno? Murmurou. E por que esse medalhão parece tão familiar? O choro do bebê soou novamente da UTI. Lucia levantou-se, com o cansaço evaporando. Você não está sozinho mais, pequeno. Eu prometo. E sem perceber, ao atravessar aquela porta, Lucia já havia dado o primeiro passo para mudar não apenas a vida do bebê, mas a dela própria. O monitor cardíaco pulsava em silêncio, marcando a lentidão estável de um corpo que parecia adormecido há séculos. Charles estava em coma há 2 semanas. Nenhum parente o visitava, nenhum amigo perguntava. Apenas os turnos médicos e as luzes frias da UTI preenchiam aquele espaço. Lúcia entrou no quarto com passos lentos. Em seus braços, o bebê dormia, aquecido por uma manta azul clara. Bom dia, Charles, disse ela com suavidade, embora soubesse que ele não ouviria. Era estranho. Desde que encontrara o bebê, algo nela a puxava até aquele quarto. E agora, mais do que nunca, ela sentia que as histórias de ambos estavam ligadas por algo invisível. Ela aproximou-se do leito e olhou para o rosto dele. Charles parecia sereno.
Traços firmes, expressão pacífica, mas o ar de quem carregava segredos há tempo demais. Você sabia que, lá fora, uma criança foi deixada com um medalhão que tem suas iniciais? CB. Charles. Bruno. Ela sorriu, cética da coincidência. Mas quando viu o relógio no pulso dele, congelou. Gravado discretamente na lateral, estavam as mesmas letras, CB, em uma caligrafia que parecia feita à mão. Lucia se aproximou mais. Pegou o medalhão que guardava no bolso e o comparou com o relógio. Eram idênticos, o mesmo estilo de gravação, o mesmo traço. Não pode ser, o bebê resmungou e ela o acomodou melhor em seus braços. Voltou-se para Charles. Você está tentando me dizer alguma coisa? Esse bebê é seu filho? Ou seu neto? Não, você não parece tão velho assim. Irmão? Sobrinho? Ela suspirou. Estava se deixando levar por suposições. Mas por que então essas iniciais estariam com ele? O monitor continuava a apitar. Charles seguia imóvel. Mas Lucia jurava que o ar no quarto tinha mudado, como se houvesse uma tensão, um campo magnético ligando todos ali. Lucia sentou-se na poltrona próxima ao leito e ficou observando os dois. O bebê, tão pequeno, tão vulnerável, Charles, imóvel, mas com um passado que parecia gritar em silêncio. Se ele for seu filho, quem era a mãe? E por que ela o deixou? Ela tocou levemente o braço de Charles. Talvez você esteja esperando alguém para voltar, mas talvez o que você espera já esteja aqui. Antes de sair do quarto, Lucia olhou uma última vez para ambos. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu prometo que vou descobrir. E ao fechar a porta, teve a estranha sensação de que Charles ouvira tudo, mesmo que seu corpo insistisse em dormir. O som abafado dos papéis, sendo virados, preenchia a pequena sala de registros do hospital. Lucia, com o bebê dormindo em um carrinho ao lado, vasculhava arquivos com cuidado e uma tensão crescente. Não era comum uma enfermeira se envolver daquele jeito, mas nada daquilo parecia comum desde a noite em que encontrou o bebê. Ela havia conseguido autorização para revisar prontuários antigos por conta de um paciente sem identificação familiar, Charles. Oficialmente sua ficha estava lacrada, mas detalhes administrativos e médicos estavam disponíveis, e isso era tudo de que ela precisava por enquanto. Encontrou o que buscava numa pasta discreta, escondida entre outras mais volumosas. Nome completo: Charles Bruno. Empresário, solteiro, sem filhos registrados. Mas havia algo na seção Contato de Emergência que chamou sua atenção. Um nome rabiscado com força. Clara. Clara? Murmurou. Procurou registros cruzados com esse nome. Clara Bruno, irmã mais nova. Registro desatualizado há 6 anos. Nenhum contato recente. Desaparecida ou apenas apagada da vida dele? Lucia voltou para o bebê e segurou seu bracinho com delicadeza. Ele se mexeu, os olhos ainda fechados. Você sabe quem é sua mãe, não sabe? E ela sabia que deixaria você comigo. Naquele momento, a chefe da UTI entrou na sala de forma abrupta. Lucia, o que está fazendo com esses arquivos? Lucia se levantou rapidamente. Investigando algo importante. O bebê que encontramos pode ter ligação com Charles. A chefe cruzou os braços. Você está indo além das suas atribuições. E se for verdade? E se ele for pai dessa criança? Você tem provas? Lucia tirou o medalhão do bolso. Isso aqui. E o relógio que Charles usa tem a mesma gravação, as mesmas iniciais, e agora esse nome, Clara. Tudo começa a fazer sentido. Isso pode ser coincidência. Ou pode ser o início de algo que esse bebê precisa saber. Eu só quero garantir que ele tenha uma chance real. A chefe a observou por longos segundos, depois suspirou. Você tem 3 dias. Se não descobrir nada concreto, entregaremos o bebê às autoridades de adoção. Lucia assentiu. 3 dias são mais do que suficientes. De volta ao quarto de Charles, ela aproximou o bebê do leito mais uma vez. Você está ouvindo tudo isso, não está? Não sei se é seu filho, seu sobrinho.
Mas vocês estão ligados, e eu não vou parar até entender. Ela notou algo novo, o leve movimento de um dedo, rápido, quase imperceptível, mas real. Charles! Silêncio. Mas o coração dela disparou. Você está tentando voltar. Não está? O bebê choramingou e Lucia o balançou levemente, sem tirar os olhos de Charles. O mistério se aprofundava, e ela, sem perceber, já estava no centro de uma história que mudaria a vida de todos ali, inclusive a dela. Lucia entrou no quarto de Charles com o bebê nos braços. Já fazia dias que falava com ele como se estivesse acordado, mesmo que não houvesse resposta. Mas naquela manhã, havia algo diferente no ar. Uma energia sutil, uma vibração que fazia os pelos do braço se arrepiarem. O bebê, desperto e tranquilo, observava o rosto de Charles com curiosidade inocente. Lucia puxou a cadeira para mais perto da cama e se sentou devagar. Você não sabe quem eu sou, Charles, mas eu encontrei ele, na chuva, sozinho. E desde então, você também está aqui, em silêncio. Como se estivesse esperando algo. Ela posicionou o bebê próximo ao braço de Charles, deixando que suas pequenas mãos tocassem de leve o lençol. O contraste entre os dedos frágeis e a pele adulta era quase simbólico. Se ele for seu filho, então ele precisa de você. E se não for, precisa de alguém. Eu estou tentando, mas eu não sou tudo o que ele precisa. Ele precisa de história. De verdade. Lucia segurou a mão de Charles e falou com firmeza. Se você ainda está aí dentro, se ainda tem algo a dizer, agora é a hora. Ela não esperava resposta. Já havia se acostumado com o silêncio. Mas então, algo mudou. Uma lágrima desceu lentamente do canto do olho de Charles. Lucia ficou imóvel. Charles, você ouviu? O bebê emitiu um som suave, como se respondesse à tensão da sala. Lucia se levantou com cuidado, tocou o rosto de Charles com a ponta dos dedos e confirmou o que vira. A lágrima estava ali. Real, salgada, humana. Ela correu para chamar a médica da UTI. Ele reagiu! Uma lágrima! Eu vi! Minutos depois, a equipe entrou no quarto, verificando sinais vitais, ajustando monitores. É possível, disse a médica. Pacientes em coma profundo às vezes demonstram reações involuntárias, mas também pode ser um sinal de despertar. Lucia, ao lado do berço portátil onde o bebê descansava, não conseguia desviar o olhar de Charles. Naquela noite, algo a impediu de ir embora. Ficou no quarto, sentada, cochilando ao lado da cama. Em algum momento, entre o cansaço e o silêncio, ela ouviu um suspiro mais fundo vindo de Charles. Ao abrir os olhos, viu a mão dele se mover ligeiramente. Um dedo, depois outro. O peito subiu em uma respiração mais firme. Ela se levantou num pulo, correu para o leito. Charles! Os olhos dele tremularam. Lentamente se abriram. Turvos, confusos, mas abertos. Lucia ficou ali sem respirar. E então, seus olhos se fixaram no berço. E por um segundo, a expressão dele mudou. Reconhecimento? Dor? Era impossível dizer. Mas uma coisa estava clara. Charles havia acordado, e tudo estava prestes a mudar. Charles piscou algumas vezes, tentando processar onde estava. A claridade da janela, os ruídos suaves de equipamentos médicos, o cheiro de desinfetante. Mas o que mais chamava sua atenção era o som suave de um bebê. E o rosto de uma mulher que ele nunca havia visto, com olhos marejados e um sorriso contido. Você está no hospital, disse Lucia com a voz calma. Ficou em coma por semanas. Charles franziu a testa, os olhos pesados de confusão. Quem é você? Meu nome é Lucia. Sou enfermeira. Cuidei de você. Ele virou lentamente a cabeça e viu o berço ao lado. E ele? Lucia hesitou. Esse bebê foi deixado na porta do hospital, com um medalhão. Suas iniciais estavam nele, CB. Charles fixou os olhos no bebê por longos segundos. Depois, sussurrou. Clara. Lucia se aproximou.
Clara, esse nome está na sua ficha. Irmã? Charles fechou os olhos, tentando recuperar imagens distantes. Clara era minha irmã, mas ela desapareceu anos atrás. Estava grávida. A última vez que a vi, ela me disse que não podia ficar, que o pai do bebê não podia saber. E você não a procurou? Procurei durante meses, mas ela se foi. Eu achei que tinha morrido. Lucia abaixou o olhar. Ela pode ter deixado esse bebê aqui por você. Não, não teria feito isso. A menos que estivesse desesperada. Ele virou os olhos para o bebê novamente, agora com emoção visível. Esse menino pode ser meu sobrinho ou meu filho. Você acredita que ele é? Não sei, mas algo nele me puxa. Lucia respirou fundo. Eu o encontrei na chuva, frágil, sozinho. Desde então ele me transformou. Charles olhou para ela. Pela primeira vez, notou a ternura na voz, a força silenciosa daquela mulher. Por que ficou comigo? Porque ninguém mais ficou. E porque eu senti que ele e você estavam ligados e não pude ignorar isso. Silêncio. Então Charles disse com dificuldade: quero conhecê-lo. Quero tentar entender. Lúcia se aproximou, pegou o bebê no colo e o colocou com cuidado ao lado de Charles. O pequeno abriu os olhos por um instante e agarrou instintivamente o dedo do homem. Charles ficou paralisado. Depois, lágrimas desceram silenciosamente. Há quanto tempo ninguém me tocava assim, sem interesse. Lucia sorriu. Talvez seja o começo de algo novo. Ele olhou para ela. Você ficaria mais um pouco? Claro, o tempo que for preciso. E naquele quarto de hospital, entre a dor do passado e a incerteza do futuro, 3 vidas começavam a entrelaçar raízes, unidas por algo mais forte que a lógica, a necessidade de amar e ser amado. A alta de Charles foi discreta, sem imprensa, sem alarde, sem ninguém da família. Apenas Lucia, o bebê, agora chamado de Gabriel, e o motorista que os aguardava para levá-los até a mansão. Um lugar onde, segundo Charles, muitos cômodos se esqueceram de ter vida. Lucia hesitou ao atravessar o portão de ferro forjado. Não era o tipo de casa onde se sentia à vontade, mas o bebê dormia tranquilo nos braços, e Charles, ainda com movimentos lentos, parecia mais seguro quando ela estava por perto. Você pode ficar no quarto de hóspedes do andar térreo. É próximo ao meu, ele disse, desviando o olhar. Tem certeza de que quer que eu fique? Charles assentiu. Não só quero, preciso. Não sei como cuidar dele sozinho. E você tem sido mais do que uma enfermeira. Lucia não respondeu de imediato. Sabia que estava cruzando limites, mas o vínculo com Gabriel era forte demais para fingir que não existia. E com Charles, havia algo nascendo ali, algo que não cabia em definições simples. Nos dias que se seguiram, a casa antes silenciosa ganhou sons novos, choros, risadas contidas, conversas ao redor da mesa. Charles, antes recluso, passou a acompanhar a rotina de Gabriel com uma curiosidade emocionada. Ele sorriu para mim hoje, disse ele certa tarde, enquanto observava o bebê deitado no tapete. Você sorriu de volta? Charles sorriu. Acho que sim. Estou aprendendo. Lucia observava tudo com o coração dividido entre cuidado e medo. Estava se apegando a Gabriel e a Charles, mas não sabia se aquele era um lar temporário ou um passo rumo ao abismo. Uma noite, ao colocarem Gabriel para dormir, Charles se aproximou devagar. Posso te perguntar algo? Claro. Você nunca pensou em ter filhos? Lucia suspirou. Já pensei, mas a vida não me deu espaço, nem segurança. E agora? Ela o olhou surpresa. Agora? Digo, se esse momento com ele, com a gente, te faz repensar isso. Lucia sorriu com tristeza. Me faz desejar, mas também me faz temer, porque nada disso foi planejado, e o que vem de surpresa também pode ir embora assim. Charles baixou os olhos.
Eu também tenho medo, mas pela primeira vez tenho medo de perder e não de me envolver. Ela se aproximou, tocou levemente sua mão. Então talvez estejamos começando do jeito certo, com verdade. Naquela noite, a mansão estava em silêncio, mas não era o silêncio do vazio, era o silêncio da paz. Lucia, sozinha no quarto, observava Gabriel dormir. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que ali, naquele lugar improvável, havia algo parecido com lar. A manhã parecia comum, com o cheiro de café fresco preenchendo os corredores da mansão. Gabriel brincava com seus brinquedos espalhados na sala, enquanto Lúcia organizava alguns papéis médicos no sofá. Charles, atento, lia um relatório na poltrona, mas com o olhar dividido entre os documentos e os gestos do bebê. A campainha soou. Lucia olhou para Charles, que fez um leve aceno para o segurança atender. Poucos segundos depois, o homem retornou, tenso. Tem uma mulher na porta. Diz que quer falar com o senhor. Diz que é mãe do bebê. O ar mudou. Lucia gelou. Charles deixou os papéis caírem no chão. Como ela se chama? Perguntou Charles com a voz firme. Clara. Lucia sentiu o chão girar. Levantou-se num impulso. Ela... Voltou? Charles respirou fundo. Mande entrar. Clara surgiu na sala com uma presença inquietante. Os olhos estavam vermelhos, mas o rosto maquiado. Elegância ensaiada. Não parecia uma mãe desesperada. Parecia uma mulher com um plano. Ela ignorou Lucia e se aproximou de Charles. Vejo que você cuidou bem dele. Por que deixou ele na porta de um hospital? Charles perguntou direto. Clara fingiu emoção. Foi tudo muito difícil. Estava sem saída, mas me arrependi. Voltei para recuperar o que é meu. Lucia se interpôs. Você não voltou por arrependimento. Voltou agora que sabe onde ele está. Clara a encarou com desdém. E você? Quem é você, afinal? Sou quem estava lá quando você não esteve. Charles se levantou. O que exatamente você quer, Clara? Ela foi clara. Quero meu filho de volta. Ou um acordo. Uma quantia justa pela guarda dele. E eu desapareço de novo. O silêncio na sala foi cortante. Você está pedindo dinheiro em troca de um bebê? Charles perguntou, incrédulo. Estou pedindo compensação por tudo que passei, e você pode me pagar, sempre pôde. Lúcia deu um passo à frente. Você não está pensando no bem dele. Está pensando em você. Clara riu, amarga. E você está apaixonada, não está? Acha que ele vai escolher você? Charles olhou para Lucia, depois para Gabriel, e por fim para Clara. Você está certa. Eu preciso escolher. E vou. Lucia sentiu o coração parar por um segundo. Mas Charles se virou para Clara. Você abriu mão dele. E agora quer negociar como se fosse um objeto. Eu não vou permitir. Então vamos ver quem ganha no tribunal. Clara rebateu. Pode tentar, Charles disse. Mas eu tenho provas do abandono. E tenho quem realmente esteve aqui. Quem realmente cuidou dele. Clara bufou e saiu sem dizer mais nada. A porta bateu forte. Lúcia, ainda em choque, se sentou. Charles se aproximou e pegou sua mão. Você está comigo nessa? Lúcia assentiu em silêncio, os olhos marejados. Então vamos lutar juntos. Por ele, por nós. O tribunal estava silencioso. Charles sentava-se com postura firme, embora seus olhos revelassem cansaço. Lucia, ao seu lado, segurava as mãos com força no colo, os dedos entrelaçados. Gabriel, em outra sala, aguardava sob os cuidados de uma assistente social. Clara estava do outro lado, ao lado de seu advogado, com o rosto impassível e o olhar calculista. A juíza analisava os documentos entregues. As palavras ecoavam como martelos de metal frio. Abandono, negligência, guarda, proteção emocional. Mas o que mais doía em Charles era saber que seu vínculo com Gabriel havia sido construído no silêncio, na fragilidade de noites em claro, e não em papéis legais. Quando a juíza pediu que ele falasse, Charles se levantou.
Excelência, não estou aqui apenas como empresário ou homem de posses. Estou aqui como alguém que estava em coma e acordou com uma nova vida nos braços. E não falo da minha, falo da dele. Apontou para uma foto de Gabriel exibida no processo. Essa criança foi abandonada, envolta em chuva, em silêncio e em um pedido desesperado de cuidado. Quem respondeu a esse pedido não foi a mãe biológica, foi Lucia. A juíza o observava com atenção. Clara cruzava os braços. Sei que não tenho laços de sangue comprovados ainda, mas laços reais não estão no sangue, estão nos olhos, nos braços que acolhem. Nas palavras ditas às 2 da manhã para acalmar um choro, Lucia, com os olhos marejados, permaneceu em silêncio. Peço que olhem além da origem, olhem para o presente, para o futuro que essa criança pode ter. A juíza fez uma pausa longa, depois pediu uma decisão preliminar. A guarda provisória de Gabriel permaneceria com Charles e Lucia até a análise completa do histórico de Clara. Na saída do tribunal, Clara passou ao lado deles sem dizer palavra. Mas o olhar revelava que ela sabia. Havia perdido mais do que um processo. De volta à mansão, o ambiente era outro. Clara havia desaparecido novamente e, com isso, um peso parecia ter deixado o ar. Charles e Lúcia estavam sentados na varanda, Gabriel brincando no tapete à frente. O céu tinha tons dourados de fim de tarde. Você acha que estamos prontos? Lúcia perguntou. Prontos para quê? Para sermos uma família, oficialmente. Charles tirou uma pequena caixinha do bolso. Abriu-a diante dela. Você quer ser a mãe dele, comigo ao seu lado? Lúcia sorriu emocionada. Eu já sou, mas sim, com você, quero ser tudo. 2 anos depois, Gabriel corria pelo jardim e Lúcia, com a barriga levemente arredondada, o observava com carinho. Charles se aproximou e a abraçou por trás. Nunca pensei que acordar de um coma seria o começo da minha vida. Lúcia respondeu com um beijo leve. Às vezes é preciso dormir por fora, para despertar por dentro.